Olá, sejam bem-vindos ao grupo de estudos Anjos de Luz. O tema do grupo de estudos hoje é a segunda parte do Livro dos Médiuns, capítulo 9, dos Lugares Assombrados. Eu sou Luana, palestrante do grupo Anjos de Luz. Peço licença a Deus, a Cristo, a equipe médica do Grande Coração de Chaterian, representada por Dr. Helmut, mentor espiritual do grupo Anjos de Luz. Orai e vigiai sempre, luz, paz e bem. Você que ainda não conhece o Grupo Anjos de Luz, vamos nos apresentar. O Grupo Anjos de Luz tem como missão promover o ser humano através de uma escuta fraterna, solidária, responsável e segura, contribuindo para o bem-estar e equilíbrio das pessoas e dos animais. A assistência espiritual é feita através de tratamentos disponibilizados no site. Cirurgia espiritual à distância, cirurgia espiritual presencial, oração pessoal, oração para casa, oração para animal e oração para o tutor. Os tratamentos são gratuitos, complementares e não dispensam acompanhamento com o médico. Acompanhe a programação online divulgada todo o início do mês nas redes sociais. Mantra do perdão, amor e gratidão do Grupo Anjos de Luz. Hoje me perdoo e neste momento perdoo a todos. Peço perdão, sinto muito, eu me amo, amo a todos. Sou grato, estou livre, todos estão livres. Assim é, assim será, está feito. Amém, amém, amém e amém. Decreto dos servidores da luz. Eu sou um corpo de luz. Eu acendo a luz em mim e ao meu redor. Eu aciono as potencialidades cósmicas da luz para que vibrem em cada ser. Eu sou a luz, eu sou a mais alta vibração da luz. Eu sou luz e vibro na luz e permaneço na luz por toda a eternidade. Então, nós começamos com a segunda parte, capítulo 9, dos lugares assombrados, e nós vamos refletir um pouco sobre um tema que desperta muitas curiosidades e, até certo ponto, medo em algumas pessoas. Mas nós vamos percebendo com a doutrina espírita que ela esclarece a origem dessas crenças e nos mostra de forma racional o que é verdade e o que não passa de superstição. Nós sabemos que em diversas culturas, desculpa, há histórias de casas mal assombradas, de cemitérios habitados por fantasmas, de ruínas onde se dizem ouvir vozes e passos, mas Kardec, com a sua visão lúcida, ele promove uma série de questionamentos aos espíritos sobre a verdadeira realidade desses fenômenos, e é isso que nós vamos analisar agora. Então, das perguntas, da primeira à quarta, os espíritos respondem Kardec e, especificamente, eles vão trazer esclarecimentos sobre os lugares materiais e a relação com que os espíritos se dá com esses lugares materiais. Então, Kardec, né, quando pergunta aos espíritos se esses têm predileção por ruínas, a resposta é clara da espiritualidade, no sentido de que não há fundamento nisso, que os espíritos eles podem ir a qualquer lugar e que a ideia de que eles vivem ou preferem esses ambientes lúgubres vem da imaginação humana, que se impressiona facilmente com esse aspecto sombrio dessas construções. Então, ele ainda acrescenta a isso os seguintes questionamentos: que quantas vezes uma sombra, um grito de um animal ou o sopro de um vento não foram confundidos muitas vezes por nós com fantasmas. E por conta dessa nossa imaginação, a gente não atribuiu a esses efeitos naturais a ação de fantasmas ou de espíritos desencarnados. Então, ele vem dizer que há diversidade de espíritos, mas que, na sua predominância, esses espíritos preferem os lugares habitados, preferem estarem no meio onde há demais espíritos e também demais pessoas encarnados, mas que, por haver essa diversidade, alguns podem sim possuírem essa natureza mais
solitária, preferirem lugares mais desertos, mas que isso não significa que eles tenham predileção especial pelas ruínas. Como eu disse, pelo contrário, ele pontua, né, que assim como os homens, esses espíritos vão preferir os lugares, os lares habitados. Lembrando que no livro O Céu e o Inferno, também, de Kardec, na sua segunda parte, alguns espíritos medianos eles vêm tecer relatos a respeito do seu estado. E em razão da sua condição evolutiva, muitos deles permanecem ligados às impressões materiais dos lugares, né, das sensações, por hábito, por apego e diversas outras circunstâncias, mas isso em razão do seu grau evolutivo. E este ponto, essa circunstância, nos ajuda a entender por que alguns espíritos se fixam em determinados lugares. Então, aqui, Kardec, neste capítulo, quando ele formula perguntas de uma a quarta, né, ele nos traz a explicação para a origem exatamente dessa crença em lugares mal assombrados, né? Então, o que ele vem dizer? Vem exatamente quando real dessas manifestações espirituais que instintivamente o homem ele sempre acreditou. Mas também em outras ocasiões isso é somado à força da imaginação, né? E ao reforço dessas histórias, dessas lendas populares que foram sendo passadas em decorrer da história, do tempo. Então, há que se verificar quando isso é produto da imaginação e quando isso de fato vem da manifestação dos espíritos desencarnados, que, como ele pontuou, instintivamente o homem sempre teve ideia dessa realidade. Então, assim, pouco a pouco, com essa investigação, com essa busca por esclarecimento, essas narrativas infantis, os contos de fada, criaram a tradição de associar a espíritos a lugares escuros e sombrios, mas não necessariamente essa é a realidade, ou na verdade, predominantemente, essa não é a realidade. Alguns espíritos podem ter predileção, mas a maioria deles preferem habitar, estar entre outros desencarnados ou entre nós encarnados. Então, nós percebemos que, ao deixarem a vida material, nem sempre, dependendo da evolução, né, o espírito se desprende imediatamente daquilo que ele possuía, do lugar, das pessoas, dos bens, do próprio corpo, né, em que essa emancipação, essa liberdade, né, vai depender aí do grau de evolução espiritual. Ele ainda traz nessa sequência de perguntas, né, que os espíritos mais evoluídos, eles não vão ficar presos em locais físicos, mas eles se aproximam de pessoas, especialmente quando eles podem ajudar, inspirar ou praticar o bem. Que esses espíritos mais evoluídos ou esclarecidos, eles também podem se manifestar, ou a sua presença também pode ser sentida em determinados lugares, mas pelo seu grau de evolução, o que os leva aí não é os bens materiais nem o local, mas a necessidade, a utilidade, né? O fim primeiro, que é o bem ao próximo. Então, eles se encontram em um lugar ou outro, porque eles estão ali para fazer o bem aos indivíduos. É, Outro ponto importante nessas questões, que a gente pode tirar desse estudo, é que Kardec nos esclarece que inferioridade não necessariamente significa maldade. Então, o fato de um espírito ainda não ser muito adiantado, o que quer dizer ainda estar preso a hábitos terrenos, lembranças e lugares, não quer dizer que ele seja um espírito perverso, mas apenas que ele não evoluiu suficiente, que ele não obteve esclarecimento suficiente, igual acontece conosco mesmo, né? Com alguns homens que podem ser ingênuos ou imaturos sem necessariamente estar aí mal intencionados. Tá? Então, essa ideia que o espírito vive em ruína, prefere ruína, isso é fruto de histórias da imaginação humana. Então, seguindo, ele, da pergunta sexta a sétima,
ele vai falar do tempo e as manifestações espirituais. Então, o que que ele traz? É que outra dúvida muito recorrente entre nós é se os espíritos ou muitas pessoas têm preferência por dias ou horários específicos para se reunirem. E a resposta que a espiritualidade traz é negativa, porque o tempo, ele é uma medida humana. E os espíritos, eles não dependem dessas medidas humanas, até porque o tempo para eles é contado de forma diferente, ou é sentido, né, na verdade, de forma diferente, como é aqui na dimensão terrena, na dimensão física. Portanto, que a crença associada ao tempo, o dia, o horário, de que os espíritos vêm à noite, necessariamente à noite, ou de preferência à noite, igualmente é uma superstição, porque essa ideia nasceu da impressão de que o silêncio e a escuridão provocam aí essas aparições. Ou seja, a nossa imaginação fundamentou esse tipo de aparição, esse tipo de preferência da espiritualidade. Então, essa famosa hora da meia-noite, em que os espíritos podem preferir se manifestar, isso nunca existiu, está presente apenas nos contos e nas lendas, como resultado da nossa imaginação, porque a espiritualidade se manifesta quando há afinidade de pensamento, fim útil, necessidade, como a gente colocou, né, de socorro, de ajuda, de esclarecimento e não porque é sexta-feira 13 ou porque é meia-noite. Em relação a isso, algumas considerações devem ser feitas também por tudo que a gente consegue eh, aprender das respostas que os espíritos nos trazem a partir dos questionamentos, das perguntas formuladas por Kardec. É que isso é o entendimento fundamental, mas que sim, existem espíritos levianos que, em relação ao seu, ou em decorrência ao seu grau evolutivo, e aproveitando-se dessa credulidade humana, eles preferem se manifestar em determinadas datas ou horas para que eles causem assombro ou por mera brincadeiras. Mas não significa que eles precisem deste tempo, que eles são determinados no plano espiritual também pelo mesmo tempo cronológico como nós aqui no plano material, mas apenas porque, sabendo de todas essas crendices, eles aproveitam aí para zombar mesmo. Então, um exemplo didático, né? Um grupo de indivíduos decide iniciar um trabalho mediúnico, uma reunião mediúnica. E geralmente esses trabalhos mediúnicos, eles acontecem à noite. E por que que isso acontece? Isso não acontece porque é a hora preferida da espiritualidade, mas porque para nós encarnados é um momento de mais silêncio, de mais tranquilidade para que essas reuniões aconteçam. E mesmo assim, existem casas que promovem trabalhos de desenvolvimento mediúnicos com jovens e adultos no sábado de manhã, né? Então, a espiritualidade comparece, porque é um trabalho no bem, mas a designação, né, num horário melhor, mais silencioso, que nos favoreça mais, favoreça a nossa disciplina, a nossa concentração, isso fica ao nosso critério. Avançando, quando nós chegamos na questão oitava, Kardec vai abordar sobre espíritos, os túmulos e as lembranças, porque muitos acreditam que os espíritos eles permanecem ligados aos túmulos onde os seus corpos foram enterrados. Porém, essa crença, pelo que nós aprendemos das respostas da espiritualidade superior, também é um equívoco. Porque, para os espíritos que já alcançaram uma evolução, o corpo é apenas uma vestimenta usada na vida terrena.
Então, assim como o prisioneiro ele não vai sentir apego pelas correntes e nem pela cela que o prendeu durante muito tempo, o espírito ele não vai ter apego ao corpo que em muitas ocasiões o fez sofrer. Então, o que realmente sensibiliza os espíritos desta categoria, né, evolutiva, é a lembrança, a afeição que nós temos dele, que nós levamos no coração, daquelas pessoas, né, que os amam. E no segundo ponto também, que a prece ela é sempre eficaz. Então, desde que nós levemos esse sentimento sincero e levemos o nosso pensamento em prece sincera, fervorosa, amorosa, é isso que os toca. Orar no túmulo pode até ser útil, mas ao encarnado, porque o ambiente pode nos favorecer o recolhimento, mas para nós encarnados, para os desencarnados que já alcançaram um grau evolutivo, o que conta é a intenção, o pensamento, o sentimento, tá? Aqui, mais uma vez, é importante ponderar que os espíritos que não estão libertos, né, ainda apegados à matéria, apegados ao corpo, muitas vezes sim, dependendo desse grau evolutivo, ele pode ficar preso ali próximo ao corpo, inclusive assistindo aquela deteriorização e recebendo as impressões disso. Então, o espírito liberto, ele não tem apego ao corpo morto, que se torna apenas matéria em decomposição. Mas os não libertos, muitas vezes, carregam as impressões materiais da vida orgânica. Avançando mais um pouco, ele vai falar nas questões nona a 11ª, dos lugares assombrados, da realidade e da ilusão desses pontos fundamentais. Então, Kardec questiona se é totalmente falsa a crença em lugares assombrados. E a espiritualidade vem nos responder que nem sempre, porque se não é totalmente verdadeira que os espíritos vivem em ruínas ou cemitérios, também não é correto dizer que nunca podem permanecer em determinados lugares. Então ele os esclarece através da espiritualidade que alguns espíritos, eles podem sim se fixar em locais específicos, seja por simpatia pelas pessoas que ali vivem, pelo desejo de se comunicar por vingança ou até mesmo por punição, especialmente quando eles cometeram um crime naquele espaço. E aí ele traz, deixa eu pegar o material. E aí ele traz uma citação na Revista Espírita de fevereiro de 1860. Kardec relata o caso da história de um danado, onde o espírito ele foi obrigado a permanecer no lugar do crime que cometeu como forma de expiação. E isso confirma que existem as situações em que sim, os espíritos eles ficam presos a um local, mas não significa que sejam lugares assombrados, como esse sobrenatural que nós colocamos, mas que isso encontra uma explicação na doutrina espírita. Nesse caso específico, vamos entender. Então, ele conta sobre a revista espírita, né? Conta sobre uma pequena casa na região de Castelnaudary, na França, que era considerada assombrada, pois ocorriam estranhos ruídos e assustadores fenômenos. A mesma foi alugada por um homem chamado Sr. Dreyfus, que não se importava com os barulhos. Tempos depois, esse senhor veio a falecer. Certa feita, seu filho, ao adentrar em um dos cômodos da casa, levou uma enorme bofetada que simplesmente veio do nada. Ninguém foi visto e muito menos o movimento de alguma mão para atingi-lo foi notado. Apavorado, o agredido resolveu deixar a habitação. Nos arredores corria a lenda de que um terrível assassinato acontecera na casa anos antes. O esclarecimento veio tempos depois, em sessões mediúnicas realizadas na Sociedade Espíritas de Paris, quando, na ocasião, apresentou-se o espírito de Charles Duponte, uma entidade tão sofredora que sua condição era digna de pena. Apresentava-se com uma camisa coberta de sangue e segurava um punhal.
Ele afirmou que havia desferido a bofetada no filho do proprietário e confessou que, em 6 de maio de 1608, assassinara o próprio irmão, apunhalando-o por desconfiar que este havia se interessado por uma jovem de quem ele gostava. Essa cena atormentava demais o espírito e o prendia àquela casa, pois todas as vezes que dali queria sair, só via escuridão ao seu redor. A sua consciência criou para ele essa condição e ele julgava-se eternamente ligado a essa tortura. Devidamente esclarecido, a entidade seguiu seu caminho, abandonando a casa. Então, é basicamente, né, o que Kardec traz para nós, que alguns espíritos eles podem permanecer em alguns lugares por esta punição, mas punição de Deus? Não. Que o maior juiz aqui é a consciência culpada. Então, a punição é dele para com ele mesmo. Tanto que ele narra que, quando ele desejava sair do local, ele só via escuridão. Então, foi o que a consciência culpada dele plasmou, até que, tendo expiado, tempo necessário, e chegada a hora do esclarecimento, foi isso que aconteceu e logo ele foi liberto. Então, a crença, né, de que há lugares assombrados, ela não é totalmente falsa, no sentido de que sim, existem espíritos que podem ficar presos a locais e de formas deploráveis, atormentados, mas não de uma forma sobrenatural, como a nossa mente costuma criar. E eis aqui a explicação para um exemplo dessas situações. Então, ele pontua também nessas questões, né, de 9 à 11ª, que não são apenas antigos moradores que podem assombrar numa casa, como foi esse exemplo que nós acabamos de trazer a partir da Revista Espírita que Kardec cita, mas que muitas vezes pode ser um espírito atraído por afinidade àqueles moradores ou até mesmo por simples caprichos, tudo dentro, claro, do limite da lei divina. Então, espíritos bons, eles também, por outro lado, podem permanecer junto a uma família para que, no caso, um fim útil, que é protegê-la. No entanto, quando trata-se deste tipo de espírito, eles vão estar ali sempre sem causar medo ou perturbação, nunca manifestam de forma assustadora. Então, quanto às lendas, e ele traz esse questionamento da Dama de Branco, né? Quem não conhece essa história da Dama de Branco, toda cidade alguém conta essa história. Então, ele traz que essas lendas, como a famosa Dama de Branco, os espíritos ensinam que são apenas contos populares, inspirados em fatos reais e muito exagerado pela imaginação e pela tradição oral. Eh, Avançando, nós continuamos a partir da 12ª à 20ª. Então, Kardec vem tratar aqui do medo e a convivência com esses espíritos. Então, ele coloca que a doutrina, né, nós conseguimos compreender que a doutrina ela é muito clara e pelas suas perguntas os espíritos trazem para nós que não é racional temer lugares assombrados, que esses espíritos eles estão em toda parte, inclusive em nossas casas mais tranquilas, eles convivem no meio de nós. E os que causam barulhos ou perturbações, geralmente estão apenas brincando, tratam-se de espíritos libertinos, que querem se divertir a nossas custas, levianos, né, que brincam aí com a credulidade humana. E aí, como afastar os meus espíritos, né? Que é a pergunta que ele traz. Como? E aí a espiritualidade traz a resposta, que é simples, que não é com exorcismo ou rituais, mas com a prática do bem, porque nessas questões ele também vai tratar dessa questão do exorcismo, como nós vamos ver mais adiante. Mas aqui que o bem atrai os bons espíritos.
e que estes acabam afastando o mal pelo seu padrão vibratório, pelo seu padrão evolutivo, logo seu padrão moral. Então são forças, né, que se repelem até que aquele que permanece nas sendas do equívoco deseje se regenerar e mudar de lado. E aí o mal acaba não resistindo ao bem. Então há pessoas, por outro lado, que ele traz aqui, que são muito bondosas, porque se os bons espíritos acabam, né, afastando o mal, ele questiona, há pessoas muito bondosas, e por que que mesmo assim essas pessoas, elas passam por perturbações espirituais? E aí a espiritualidade vem responder que isso muitas vezes acontece como prova, para fortalecer a paciência, para ajudá-las a crescer ainda mais moralmente, para desenvolver a fé. Então, nem as pessoas muito boas quando encarnadas, elas estão livres dessas provações, não. Sem contar que a aproximação desses espíritos a essa pessoa pode até levá-los à conversão de si mesmo, né, para o caminho do bem. Então, agora retomando a questão do exorcismo, né, que ele questiona sobre a eficácia desse método, os espíritos dizem que efetivamente eles não funcionam. Muitas vezes essas cerimônias apenas aumentam as manifestações, porque elas acabam divertindo esses espíritos levianos, né? Então, o que se manifestam muitas vezes, por outro lado, podem sim ser os espíritos levianos, mas também espíritos sofredores que precisam mais de oração do que repreensão, repúdio, né? Que a oração, nesse caso, é muito mais benfazejo, né? Outros, por outro lado, querem mostrar a sua presença, né? Dar provas de que estão ali. Então, é preciso investigar e agir da maneira correta. Então ele coloca que a melhor atitude não é ter medo, mas manter a serenidade, orar e seguir sempre fazendo bem. Porque no que se refere aos levianos, quando eles percebem que não conseguem assustar nem irritar, eles se cansam e acabam indo embora. Então, a conclusão desse capítulo é de que o estudo nos mostra que muitas dessas crenças sobre lugares assombrados são frutos da imaginação humana e das tradições populares, porque espíritos não estão presos a ruínas, cemitérios ou horários específicos, eles estão em toda parte. Há aí suas exceções, mas não é porque os espíritos estão presos à ruína, é porque muitas vezes eles preferem os lugares solitários. Então, assim como eles podem estar na ruína por estar ligado por um passado, outros podem estar, né, nos bosques, em lugares mais solitários. E aqueles que, ainda dentro desse rol de exceção, né, que permanecem ligados a determinados lugares é por conta do seu grau de liberdade, né, que é menor, por não terem esclarecimento e evolução necessária. Então, acabam se agarrando a certos lugares. Muitas vezes não para assombrar, mas porque, de fato, sem esclarecimento, eles se apegam às circunstâncias ou estão espiando, como a gente trabalhou até aqui. Então, o que atrai os espíritos até nós não é o lugar, mas o nosso pensamento e a nossa conduta, na grande maioria das situações. Que quando nós cultivamos essa prece sincera, portanto, a serenidade, a prática do bem, nós também atraímos espíritos superiores que nos ajudam e que nos protegem. Muitas vezes não nos livram das provações que nós precisamos passar, como foi citado agora o caso das boas pessoas, mas nos ajudam a superar todos os nossos desafios. Então, quando nós nos deixamos levar pelo medo, pela maldade ou pela superstição, nós damos espaço a esses espíritos levianos, né, para que eles perturbem, brinquem conosco. Então, assim, a lição central desse capítulo, ela é muito clara. O bem atrai o bem, o mal atrai o mal. E cabe a nós escolhermos e selecionarmos a companhia espiritual que nós queremos ter ao nosso lado.
E em relação também a todas as outras questões abordadas, é investigar mesmo o fenômeno, para ver se aquilo se trata de uma manifestação dos espíritos, se trata de uma superstição, investigando se é o caso de um espírito sofredor, que todos eles, na verdade, quando estão presos a essas situações, estão em sofrimento, porque o estado de felicidade é o estado de liberdade, de poder desencarnar, né? Claro, manter os seus laços, afeições de amor, que esses são inquebráveis, mas em relação a bens terrenos, a riqueza, conseguir de fato deixar isso onde isso tem que ficar, que é no mundo material, né? Porque Jesus já dizia no Evangelho: minha casa há muitas moradas. E deixando essa morada, a gente precisa habitar outras moradas, outros estágios de esclarecimento, evolução e aprendizado. Então, nós encerramos este capítulo com a oração de bênção. Eu abençoo 2025, eu abençoo a minha vida, eu abençoo o Grupo Anjos de Luz, eu abençoo a minha casa, eu abençoo a minha família, eu abençoo o meu trabalho, eu abençoo tudo que tenho, eu abençoo tudo que sou, eu abençoo tudo que sinto, eu abençoo tudo que penso, eu abençoo todos os meus amigos, eu abençoo todos os meus inimigos, eu abençoo as minhas conquistas, eu abençoo o meu sucesso. Eu abençoo as minhas realizações. Eu abençoo a minha vida com saúde e paz. Eu abençoo a minha vida com abundância. Eu abençoo a minha vida com prosperidade. Eu abençoo a minha vida com luz e bem. Eu abençoo a minha vida com alegrias. Por todas as bênçãos recebidas, eu agradeço e peço a Deus que abençoe a todo o planeta. Por tudo, eu dou graças hoje e sempre. Mensagem do Dr. Helmut. Espero que tenham gostado do tema abordado no grupo de estudos Anjos de Luz, que possamos estudar sempre, a fim de auxiliar a nossa compreensão, aceitação e entendimento de tudo o que acontece na nossa vivência terrestre. Aguardamos você no próximo mês. Agradeço a Deus, a Cristo, a equipe médica do Grande Coração de Chaterian, representada por Dr. Helmut, mentor espiritual do grupo Anjos de Luz, orai e vigiai sempre. Luz, paz e bem.